pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Comex Digital Talk. Nesse segundo dia repleto de grandes palestras, iniciamos com o OEA, com o Daniel Bob, passamos pela exportação com o Nicola Minervini, falamos com a Sinara Dueno sobre DUI, um pouquinho sobre o LPCO e do INPE ali, com bastante conhecimento, e agora a gente vai falar com o Lucas Sanches, Head de Produtos da Bysoft WiseTech, líder no segmento de software para prestadores de serviço, como agentes de carga, despachantes aduaneiros, e vamos trazer bastante informação para vocês sobre o CCT, se que para você ainda não é uma realidade, saiba que já é uma realidade, já está sendo utilizado, já é hoje integrado com todo o software, com todos os softwares de agenciamento de carga, e é o momento de falarmos sobre como é que está esse processo de CCT. O Lucas, ele tem um pouquinho de conhecimento em comércio exterior, né? Um dos grandes nomes aí do agente de carga, do despacho aduaneiro, é um grande nome nas palestras que tiveram na Intermodal. Eu pude participar de uma delas no stand da Bysoft WiseTech, que foi sensacional. Lucas, obrigado pela sua presença, vai trazer aí um pouquinho de história para a gente e um pouquinho de conhecimento. Trabalhou na Schenker, né, por muitos anos e agora aí como Head de Produtos da Bysoft WiseTech. Obrigado, viu, meu amigo? Tiago, obrigado você pelo convite, prazer participar aqui com vocês e dividir um pouco do que a gente está a par do processo do CCT, e distribuir conhecimento é sempre importante para a Bysoft e vai ser um prazer participar. Show de bola, meu amigo. E sem fazer longas, vamos lá para a primeira grande pergunta. O que é afinal o CCT? Faz um grande resumo para a gente do que é o CCT. Ok. O CCT é parte do programa Portal Único de Comércio Exterior do governo federal, né? Eu sempre falo que o programa Portal Único ele é um programa de Estado e não um programa de governo, porque ele já passou por 3 governos, né? Ele foi iniciado no governo da presidente Dilma, passou pelo governo do presidente Michel Temer e chegou agora no governo do presidente Jair Bolsonaro, e ele vem trazendo benefícios para o comércio exterior brasileiro, uma modernização e a inserção do Brasil num ambiente digital, né? Na era digital do ponto de vista do comércio exterior. O CCT é uma das entregas que o programa Portal Único de Comércio Exterior vai fazer. Ele, de alguma forma, já existe para exportação, mas agora ele vai ser desenvolvido e ampliado para importação. A sigla quer dizer Controle de Carga e Trânsito, é algo razoavelmente simples, mas como objetivo final, o CCT vai ser o substituto do Mantra na importação, do Siscarga e do CE Mercante. Esses sistemas hoje funcionam para a parte de manifestação de carga aérea e marítima na entrada, né, no Brasil, e funcionam para a gestão das cargas dentro dos depositários. Então, o CCT pega toda essa parte de entrada, manifestação pela companhia aérea ou pela companhia marítima, a abertura dos houses pelos agentes de carga e a gestão da carga de posse dos depositários. Show de bola. A gente acabou de falar sobre DUI com a Sinara, e a DUI foi um sucesso no mercado brasileiro. No primeiro dia a gente teve com a Sandra. A Sandra, ela teve uma opinião um pouco distinta, falando que ela não acha que a DUI vai desburocratizar tanto o mercado, mas outras pessoas, assim como eu, acham que vem sim para simplificar. E vem a pergunta de tudo que é novo, né, Lucas? Como que vai afetar o cenário do comércio exterior brasileiro a entrada aí da CCT? Vamos falar um pouquinho como afetou na exportação e como você acha que vai afetar na importação. Eu acho que um dos principais benefícios do CCT é a clareza do processo, né? E a utilização de ferramentas do ponto de vista tecnológico de última geração. O governo federal vem investindo de forma bastante expressiva junto ao SERPRO para criar uma solução high-end do ponto de vista de tecnologia, com serviços via API, com ferramentas de integração de dados baseadas em dados globais e não jabuticabas brasileiras que a gente tem por tendência a criar aqui. E isso, eu entendo que do ponto de vista da facilitação de comércio do Brasil para o mundo é bastante importante. O que o governo vem discutindo agora é principalmente o CCT aéreo, né? O CCT marítimo está em discussão também e deve começar o projeto mais para o final do ano, início do ano que vem. Mas quando a gente olha o CCT aéreo, o principal benefício que ele vai trazer é a capacidade do agente de carga participar ativamente do processo. Hoje ele participa de forma offline, então ele manda dados de forma offline para a companhia aérea, e a companhia aérea é responsável por representá-lo junto ao Mantra, e no CCT aéreo isso fica claramente distribuído entre agente de carga e companhia aérea. Outro ponto importante é a facilitação da carga em trânsito no Brasil. Isso é um cenário bem específico do projeto, e que pouca gente está discutindo, mas o Brasil hoje tem um grupo de dificuldades muito grande para você movimentar uma carga em trânsito
com destino a outro país, né, uma carga que está só de passagem pelo país, você cria um grupo de riscos a essa carga, você tem que fazer uma declaração disso à nossa aduana brasileira, e isso pode fazer com que a carga nunca chegue ao destino final. E esse cenário tira muito do movimento de cargueiros que, por uma posição estratégica geográfica, o Brasil poderia ter. E nos posiciona muito mais em carga de avião de passageiros, o que não é um cenário muito bom, principalmente quando você precisa movimentar muita carga em fluxo regular, né? Então, o CCT traz essas duas grandes vantagens. Outro lado, daí, puxando a sardinha para o lado tecnológico em específico, é a gente deixar de utilizar a robotização sobre soluções do governo. Então, hoje a gente tem muitos robôs que operam sobre o Mantra e sobre o Syscarg e o Semercante, e o que o governo se dispôs a fazer é prover serviços para que a gente consiga a informação necessária via requisição de serviços. E eles vão monitorar a superutilização, se ela acontecer, e bloquear a superutilização, a utilização indevida desses serviços. Mas tudo isso vem para um lado muito mais novo do que o governo, a Receita Federal e Serpa têm feito, do que a gente vinha vendo nos últimos anos. Show de bola. Com toda mudança, a gente tem que entender, né, que é um momento do mercado de se aperfeiçoar, é o momento do governo melhorar a tecnologia para trazer para a gente cada vez mais informação rápida, precisa e com o menor custo, porque cá entre nós aqui, imagina a quantidade de transação de informação que eles devem pagar isso, então para a gente é importante também essa modernização e para os usuários do mercado de comércio exterior, isso só facilita com que a tecnologia nos ajude cada vez mais para que a gente tenha essa informação a toque de caixa de uma maneira bem mais simples e bem mais barata para o consumidor. E aí você está chegando. E, como tudo, como eu falei aqui, existem os lados bons e ruins, existem os medos, existem os anseios, mas vamos falar do desafio. Qual que é o grande desafio na consequência da implementação do CCT aqui no Brasil? Eu entendo que o grande desafio é a adaptação dos sistemas utilizados pelos agentes de carga a esse novo ambiente de sistemas que o governo disponibilizou. Quando a gente chega no aéreo em específico, o governo entrou em parceria com a IATA, que é uma organização que unifica as companhias aéreas globalmente, e a IATA já provém um modelo de dados para comunicação entre companhias aéreas, facilities de aeroporto e algumas alfândegas globalmente. E o governo entrou em parceria com a IATA para recuperar um modelo específico e utilizar no Brasil. Nesse aspecto, a gente tem um benefício muito grande, que é a não criação de um modelo brasileiro de dados. Então, foi utilizado um modelo da IATA, que se chama Cargo XML, e esse modelo é um desafio em si, porque ele é um modelo novo da IATA. As maiores companhias aéreas do mundo e a maior parte dos agentes de carga já operam um modelo similar, mas utilizando a saída pelo cargo INPE. Então, a adaptação ao modelo do cargo XML é um desafio, e, por outro lado, quando a gente fala de agente de carga, o desafio é a participação ativa do agente de carga no cenário de manifestação de carga, né? Hoje ele participa nesse processo de forma não ativa, ele é passivo nisso, sendo representado pela companhia aérea, e agora ele tem uma participação ativa. Além disso, ele tem uma penalidade, ele e a companhia aérea passam a ter uma penalidade declarada em lei de R$5.000 em caso de omissão de declaração. A omissão é entendida como a não declaração dentro do prazo de até 4 horas da chegada da carga ao Brasil. Então, aí vem outro desafio, a declaração tem que ser feita com a carga em trânsito. Então, companhias aéreas e agentes de carga vão ter que preparar um processo operacional para que isso aconteça a tempo. Caso não aconteça, eles serão multados em R$5.000. Então, esse é o grupo de desafios que se apresenta nisso. O quarto desafio, no caso, é o prazo. A gente tinha uma expectativa de que o CCT fosse implementado junto com a do INPE. Mas no processo de redução do compasso de implementação da do INPE que o governo vem mostrando a todo mundo, o governo decidiu entregar uma melhoria de processo possível, mais rápido, e essa melhoria foi o CCT. Então, a expectativa que a gente tinha de implementar tudo junto do INPE, LPCO e CCT foi desmembrada, e o CCT entra agora, já no ano que vem. Então, isso tudo traz um grupo de desafios bastante grande. Eu concordo que desde que o do INPE tem sido falado aí com bastante frequência, e esse ano acho que foi o ano de maior conteúdo de informação sobre como a do INPE vai melhorar o nosso processo aqui. Inclusive, a gente tem uma conversa, bate-papo amanhã para falar sobre a do INPE. Sim. Eu tenho uma opinião clara sobre o tema, eu acho que foi correto ele fazer por etapas, fazer por partes, porque senão ia entrar tudo de uma vez. Imagina, eu lembro muito bem como foi quando entrou no Syscomecus Web, que tráfego de informações ali, e a lentidão que foi causada naquele início, né, da primeira semaninha. Então, acho que foi correto eles fazerem por partes ali,
devagarzinho para adaptar também o mercado, porque, como você disse, existem desafios gigantes, né, nesse novo momento da importação brasileira, esse novo momento do mercado de comércio exterior brasileiro. E a gente precisa ir se adequando aos poucos, né? Que falou aqui dos desafios, onde dá o frio na barriga, principalmente na notícia que, enquanto a carga está em trânsito, ele vai ter que fazer o registro. Então, fica a dica aqui, pelo amor de Deus, pessoal, a tecnologia está aí para isso. Está o Lucas aqui para ajudar vocês. Esses são os desafios que trazem um pouco de anseio, trazem um pouco ali de medo para a gente ficar com frio na barriga. Mas o que a gente vai ganhar com a chegada do CCT? Quais são os reais benefícios dessa chegada? O que o governo vem apresentando o principal benefício é a menor interferência da Receita Federal dentro do processo de carga entrando no Brasil. Hoje a gente tem uma interferência muito frequente do governo, principalmente em situações de divergência ou indisponibilidade de carga, que só são resolvidas pela mão do governo no mantra. E essa interferência é muito danosa no processo porque o governo tem limites de recursos, né, limitações normais de recursos, e isso cria filas para liberações. Então, principalmente quando você tem uma divergência de volumes ou uma divergência de peso bastante grande, você demora ali muitos dias com a carga gerando armazenagem no chão já, e esse processo todo acaba deixando o processo de importação aérea, que é um processo por natureza muito mais célere, com uma demanda muito mais célere, você precisa daquela carga com muito mais urgência, deixando esse processo extenso, e aí ele acaba começando a competir com o processo marítimo. Você acaba questionando o porquê do aéreo, se no marítimo isso traria em quase ao mesmo tempo, né? O que o governo vem falando é dessa menor interferência e da utilização de um sistema de gestão de risco. Então, as divergências que hoje são gerenciadas pelo agente de carga, são gerenciadas pela Receita Federal, passam a ser gerenciadas pelo agente de carga e pela companhia aérea. Então, imagine no cenário em que eu declarei 1 tonelada de peso de um determinado embarque, caso a carga chegue aqui no Brasil e pese apenas 950 quilos, caberá a quem fez a declaração incorreta a correção disso. E o que o governo vai monitorar é na incidência de correções de um mesmo agente de carga, de uma mesma companhia aérea, ou de um mesmo cliente do agente de carga. Ele vai monitorar a necessidade de inspeção física da carga por risco de ele estar sendo feito um processo viciado ali dentro. Mas isso tudo traz uma facilidade muito maior. A expectativa do governo é que a interação que o governo tem hoje caia na ordem de 93%. Então, de cada 100 processos hoje o governo interage, 100 processos que o governo interage, ele vai passar a interagir em apenas 7. E isso é bastante expressivo do ponto de vista de tempo. Uau! Esse é um lado. O segundo lado é a utilização de serviços. A capacidade de utilizar um software para integração e tirar o processo manual, né? Eu acompanhei por algumas vezes o processo atual do Mantra, e ele é um processo ainda que daria para a gente colocar ele na década de 80, 70, né? As pessoas vão ainda ao avião, buscam um pacote de AWS que estão ali emitidos e entram numa sala e começam a digitar. Por acaso é num computador, mas se fosse numa máquina de escrever, ninguém ia perceber a grande diferença disso. A digitar e fazer a abertura dos houses e masters. Hoje o que a gente vai ter é uma integração sistêmica feita de forma direta com o governo. Esse é outro benefício, né? O governo não utilizou uma van nesse meio de caminho que poderia gerar custos adicionais, e a entrega do dado é feita diretamente para o governo, por serviço, e tudo isso traz vantagens bastante expressivas. Show de bola. Bom, se o governo conseguir interagir em só 7% dos processos, acho que a gente tem um ganho aí gigantesco. Sim. E a tecnologia do Mantra, vamos concordar que está super obsoleta, né? Sim, é uma tecnologia de 1989. Já é bastante obsoleta. Exatamente. E quem que é realmente impactado agora com a chegada do CCT, com a implementação do CCT? Tá. Os principais impactados com a implementação são os agentes de carga e as companhias aéreas. As companhias aéreas, porque elas vão ter que criar um processo novo. Elas são impactadas, mas a que mais recebe benefício dentre as impactadas é a companhia aérea, que ela passa a responder só pela sua parte do processo e pode contratar serviços otimizados, utilizando inteligência e integração de dados, não só serviço manual e serviço operacional ali de lançamento de dados. O agente de carga já é o maior impactado do ponto de vista negativo, porque ele passa a ter um processo adicional que ele não tinha. Esse processo adicional está ligado a uma multa bastante expressiva, né? R$5.000 de multa é uma multa muito cara para um house, é muito raro no mercado de gerenciamento de carga aérea um agente de carga conseguir
tirar R$5.000 de lucro numa carga. Então, se ele for multado, ele vai perder a receita de várias cargas, é um lucro que ele poderia oferir em várias cargas. Então, o maior impactado, nesse caso, é o agente de carga. De forma indireta, você ainda tem o impacto disso no recinto, né, nos recintos alfandegados próximos dos aeroportos, porque eles vão passar a usar um outro sistema, que a gente chama de recinto. Esse foi o nome dado, é um sistema exclusivo para o recinto alfandegado, mas ele passa a usar uma solução nova que já se integra diretamente com o CCT, então não há uma redigitação de dados na entrada da carga no recinto alfandegado, ela já carrega os dados que vieram do CCT. E ainda de forma indireta, toda a cadeia que utiliza o serviço aéreo é impactada, porque a qualidade da informação vai ter que ser muito mais bem gerenciada pelas empresas para que isso seja provido ao governo de forma correta, né? Se houver erro na informação, é passível de correção, mas essa correção pode alongar os prazos do mesmo jeito que a gente tem hoje no Mantra. Então, o foco na qualidade da informação no primeiro momento de manifestação é muito importante. Então, esse é o nível de impacto que a gente tem. Bom, os agentes de carga e as companhias aéreas serão realmente impactadas, né? E quem que vai se beneficiar com isso? Quem que ganha realmente com essa tecnologia implementada? Eu acho que quem ganha é o comércio exterior brasileiro. Essa redução de prazos é bastante expressiva quando a gente fala de custo. O custo de armazenagem no Brasil é bastante alto. Com as concessionárias de aeroporto, esse custo não caiu. Havia uma expectativa de que houvesse uma concorrência de mercado ali, mas as concessionárias grandes são apenas duas, de 2 grandes aeroportos em São Paulo, e a concorrência ali não se dá de forma muito clara, porque um aeroporto concentra cargas em voos de passageiros e o outro principalmente em voo de cargueiro. Então, não há uma concorrência real. Acho que o grande impacto vai se dar, e o grande benefício aí vai se dar para todo mundo que faz movimentação de carga aérea no Brasil. Se essa movimentação, esse cenário mais simplificado de redução de burocracia para cargas em trânsito tiver efeito, eu imagino que isso deva levar mais ou menos uns 2 a 3 anos para ter efeito, isso pode criar um outro benefício, que é a existência de mais rotas de cargueiros passando pelo Brasil, trazendo carga para o Brasil, que deve baratear o custo da importação aérea de carga para o Brasil, e essa facilitação toda pode nos levar a um cenário de movimentação de carga mais relevante. Isso na importação. Se eu tiver mais cargueiros no Brasil, ainda tenho benefício na saída de carga do Brasil, que eu posso encher esses cargueiros com mais carga de uma forma mais relevante, e o Brasil, que hoje é meio relegado no comércio exterior de forma geral, principalmente no cenário de carga aérea, a gente começaria a ter uma figura mais central, principalmente na América do Sul, e nas rotas dos Estados Unidos, América do Sul, Europa, América do Sul. Com certeza, com certeza. Eu acho que de todos os projetos implementados no passado, principalmente com a parte de exportação, esse da do INPE vem o que mais gerante de expectativa, com a LPCO e o CCT, e os ganhos que você citou aqui realmente são totalmente tangíveis, e a gente consegue visualizar isso no mercado de comércio exterior brasileiro, o quanto que isso vai facilitar e melhorar o nosso processo. E tudo isso é lindo, mas realmente você entrega agora no início do ano, como é que estão os prazos disso, meu amigo? Como é que está a situação atual da CCT, de acordo aí com o que o governo tem dito? O governo, ele demonstrou ao mercado, ele publicou a API de integração do CCT em 31 de maio desse ano. Houve um evento em São Paulo, aqui organizado pelo Procomex, em parceria com a Receita Federal, em que esse ambiente de dados e de integração foi divulgado. Essa divulgação que se deu em 31 de maio ficou ali num processo de consulta, de validação. A Bysoft, em específico, teve uma interação muito forte com o governo nesse período, com o pessoal da Receita, que está tocando o projeto para entender o método que estava sendo usado. E por ser utilizado a integração via cargo XML, o governo não consegue declarar os modelos de dados no seu ambiente, porque esse é o modelo proprietário. Então, ele só declara que isso está no cargo XML, e cabe às empresas desenvolvedoras de software que se interessarem, ou às empresas que vão fazer a declaração por meio próprio, que comprem esse modelo e tenham acesso. Então, o governo deu aí um prazo para que as empresas se preparassem, e ela abriu um início de testes no dia 2 de... Deixa eu confirmar, mas acho que foi dia 2 de novembro, não, 2 de setembro, foi aberto o primeiro cenário de testes integrando as empresas que se indicaram para esse primeiro teste, mas para a integração de dados. O teste ali não era relativo à qualidade do dado ou ao efetivo uso do dado por parte do governo, mas era um teste de comunicação entre governo e as empresas. Esse teste foi conduzido entre o dia 12 e o dia 13, dia 2 e o dia 13,
e 3 empresas apenas participaram desse processo de testes, dentre elas a Bysoft. Então, a gente se credenciou para ser pioneiro nesses testes, porque a gente tem um mercado bastante grande de clientes que vão utilizar essa solução, e a gente queria participar desde o início para a gente ter informação mais pronta e trabalhar nisso o mais rápido possível. Uma vez finalizados esses testes, o governo vai fazer toda uma bateria de melhorias na solução deles, que deve percorrer aí por volta de 15 a 20 dias, e deve ser iniciada uma nova rodada de testes já com um cenário mais expandido. Então, nessa segunda rodada de testes, a gente deve ir provavelmente até o final do mês de novembro, talvez início de dezembro, e ali acaba o processo de desenvolvimento do CCT, do ponto de vista da manifestação, CCT aéreo e manifestação de carga. E aí, a expectativa do governo é trabalhar entre dezembro e janeiro em correções que forem necessárias e levar isso à produção entre fevereiro e março do ano que vem. Uma vez que estiver disponível em produção, vai começar um processo de desligamento do mantra parcial, né? Não dá para desligar o mantra de uma noite para outra, né? Porque as cargas estão sempre ali andando, né, nesse processo. Então, a expectativa do governo é seguir duas possibilidades para desligamento. Ou eles desligam um aeroporto integralmente do mantra. Então, por exemplo, elegem o aeroporto de Goiânia e falam, olha, tudo que chegar de carga em Goiânia passa a ser agora manifestado pelo CCT. Ou eles desligam por companhia aérea. As companhias aéreas que já estiverem mais prontas para esse processo podem se autoindicar e falar, olha, tudo que eu te trouxer de carga daqui para frente, eu só vou trazer via CCT aéreo. E aí a expectativa é que a gente tenha ali uns 6 meses a 8 meses de convivência do mantra com o CCT aéreo em processo de desligamento e do início para o meio do segundo semestre de 2020, o desligamento integral do CCT aéreo. Então, do nosso lado é algo que está se avizinhando de forma bastante curta. A gente não pode pensar que isso vai demorar ali por volta de 1 ano, né, porque é mais ou menos o prazo que vai levar para ter o desligamento completo, mas sim que é algo que vai demorar 4 meses, de 4 a 5 meses, e é nesse prazo que a gente está se baseando. Existe risco do governo atrasar, existe por conta de todo o processo de contingenciamento que a gente vem vendo até agora, mas as últimas informações que a gente teve do time que trabalha nisso é que todo o custo e todo o esforço financeiro feito para o CCT está mantido por enquanto. Então, entendo eu que isso não deve mudar e é uma forma, de algum jeito, do governo já entregar uma melhoria para a sociedade. Então, é nessa linha que a gente está indo e é esse o roadmap de entrega que o governo tem. Eu acredito bastante também que ele vai conseguir fazer essa entrega e deixo aqui um recado para variar a Bysoft aí como pioneira, levando presente nesse momento de inovação e ajudando o mercado aí dos agentes de carga a se atualizar. Isso é muito legal. Sempre foi parte do feeling do DNA da Bysoft, né? E ele parece muito bom. E falando um pouquinho aqui da Bysoft, já que a gente entrou no tema, como é que a Bysoft tem se preparado para isso? Né? Como é que ela vai se posicionar para propor alguma solução para os grandes impactados pela CCT? A Bysoft tem 2 grandes produtos impactados por isso, né? A Bysoft e o WiseTech, né? O primeiro é o CargoWise One, que é a solução da WiseTech que é vendida hoje pela Bysoft no Brasil. A Bysoft é parte do grupo WiseTech Global desde 2017 e isso tem feito a gente vender no Brasil o CargoWise One. E ao vender o CargoWise One, a gente está virando a nossa base de clientes do iTraffic, que é a nossa solução atual de agenciamento de carga, para o CargoWise One. Então, eu tenho 2 pontos de impacto em sistemas específicos, o CargoWise One e o iTraffic, e esses clientes vão demandar uma solução de integração de dados para o ambiente do governo. O que a Bysoft fez foi, ao invés de criar uma solução dentro do iTraffic ou criar uma solução dentro do CargoWise One, ou criar as duas ao mesmo tempo, a gente decidiu criar um módulo separado disso, que a gente chamou de iCCT, e é um módulo que vai servir para esses 2 sistemas e vai servir de forma igual para o mercado geral. A gente percebeu que há um vácuo de solução nesse aspecto, porque o governo federal não vai disponibilizar uma solução em tela para a manifestação de carga aérea em nenhum dos passos que são necessários no processo. A premissa do governo nesse aspecto é que as empresas que operam o mercado de carga aérea no Brasil são empresas consolidadas e que precisam ter uma solução sistêmica contratada. E o meio de envio de dados para o CCT é sempre por uma solução sistêmica integrando com a ferramenta do governo. Então, nesse cenário, cria-se um vácuo de sistemas aí, sistemas que talvez não venham a ser desenvolvidos de forma tão rápida, soluções que não queiram investir nisso, e a Bysoft decidiu criar uma solução que atenda também esse mercado. Então, o iCCT vai funcionar numa plataforma completamente SaaS, com disponibilidade em 100% do tempo, hospedado na nuvem da WiseTech, na nossa solução de nuvem global, e com a capacidade de você contratar isso por uma mensalidade para ter acesso à plataforma e manter os seus dados atualizados,
e ser tarifado apenas nas transações que você fizer de manifestação, seja do cenário de companhia aérea, seja no cenário de agente de carga. Nos dois modelos você vai poder fazer manifestações pela solução do SCCT, e essas manifestações podem ser feitas por meio manual, numa interface de tela que a gente vai disponibilizar, caso você não tenha uma integração de arquivo, por uma integração direta de arquivo com uma API que a gente vai publicar. Então a gente vai deixar uma API pública para que isso seja feito, e por uma integração via Excel. Se você quiser baixar um modelo de Excel, lançar os seus dados no Excel e fazer a carga disso para o sistema, ele vai aceitar e disponibilizar o lançamento disso para você. Um último modelo que é muito adequado às companhias aéreas é o lançamento pelo modelo do CargoImp. O CargoImp é um modelo usado pelas companhias aéreas, elas já disponibilizam isso de forma geral a vários pontos no mundo. Então, a possibilidade de você utilizar o arquivo do CargoImp, fazer um drag and drop para dentro do sistema do SCCT, e ele apenas vai te cobrar os campos que são exclusivos do Brasil, né? O Brasil tem lá o CNPJ, que não é um campo globalmente conhecido, e outros campos que o governo brasileiro decidiu incluir do layout da IATA, que são opcionais, e deixou para o Brasil obrigatórios. E aí essa solução gerencia os seus certificados e faz a assinatura, montagem do arquivo, envio, reconhece o retorno e entrega isso para a solução que teve origem, caso tenha uma solução acoplada. Mas o foco principal do SCCT é prover ao mercado uma solução rápida, e a gente já está abrindo agora, em outubro, uma rodada de testes para clientes que se interessarem pela plataforma, para que eles possam participar dos testes integrados com o governo. A ideia é que o cliente possa participar do teste, entender o funcionamento com o governo, mandar dados reais para o governo e perceber aquilo que funciona e que não funciona, onde ele precisa melhorar os seus dados, os seus processos, para que isso dê para ele, no futuro, quando isso vier a ser implementado de forma geral, uma vantagem operacional bastante grande. E por essa plataforma, a gente vai disponibilizar a ferramenta, principalmente do ponto de vista da agente de carga, dele publicar e lançar os seus dados previamente à chegada da carga. A grande preocupação no mercado de agente de cargas é o final de semana e a carga noturna, né? O Brasil tem um fluxo muito grande de voos chegando durante a noite e um fluxo muito grande de voos que chegam no final de semana porque a carga não para, ela é 24/7, enquanto as companhias normalmente trabalham de segunda a sexta. O que o governo nos posicionou é que você vai poder previamente manifestar todos os seus houses, sendo que você tem a ciência de que eles vão vir para o Brasil, você já tem o número do master, e com a manifestação final da companhia aérea, o vínculo vai ser feito dentro do sistema do governo, sem que o agente de carga tenha que tomar nenhuma ação. Então, a nossa ferramenta vai disponibilizar isso e vai alertar o usuário quando a manifestação não estiver fechada com o master, para que ele revise, verifique se aquela carga ficou no chão, se a carga rolou e precisa ir para um outro master e assim por diante. Então, esse é o cenário da solução que a gente vai disponibilizar, e estar perto do governo nesse aspecto nos dá a capacidade de agir rápido e de agir na frente, né? Trazer a solução de forma inovadora e de forma pronta ao mercado. O nosso objetivo é que os nossos clientes nos vejam e nos usem como uma ferramenta de informação e uma ferramenta de soluções, e não uma empresa que vende apenas um software. Eu quero vender a solução e me integrar com a solução do cliente, porque ele vai ter que pensar como solucionar esse problema operacional, e eu quero que a minha ferramenta seja um meio para ele solucionar de um modo mais simples a dor que ele vai ter ali na frente. Uhum. É isso aí, sensacional. Bom, eu já falei um pouquinho, já fiz a propaganda, mas para variar, estão na frente aí, Lucas, sempre atualizados quanto ao mercado de comércio exterior. Acho que é uma oportunidade gigante para você que hoje é cliente, já possui esse processo, esse cenário de fazer esses testes, faz parte do jogo, cenários reais, principalmente quando a gente fala de comércio exterior. Eu lembro muito que foi assim com a troca do VB para o Cisco RexWeb, foi assim com a Duit, tem os testes, e será assim com o CCT, com a do INPE, com a LPSO e por aí vai. E Lu, antes de dar tchau e de agradecer enormemente aqui pela tua participação, eu sei que a gente tem mais um bate-papo amanhã para falar de do INPE, então faz um resumo aqui rápido, assim, 30 segundinhos, o que a gente vai ver amanhã? A gente vai ver a revolução do processo de manifestação de carga importada para o Brasil. É o modo mais evoluído que a gente já viu isso sendo feito no Brasil, e do lado do governo é o modo mais participativo que a gente já viu o governo permitir a todos os entes privados no processo. Então, isso é bastante importante e cria um processo otimizado. É isso que a gente vai discutir amanhã. Show de bola, é isso aí, pessoal. Na Rota do Comércio Exterior, falamos hoje de bastante informação de qualidade sobre o CCT. Ainda temos mais um dia, mais uma palestra hoje, no segundo dia de evento. Amanhã teremos ali mais 5 palestras, entre elas outra do Lucas, trazendo aí todo o conhecimento para falar da tão esperada do INPE,
que a gente não vê a hora de chegar, né? Porque a promessa de desburocratizar o comércio exterior e a parte de importação, no desembaraço, é o que mais tem mexido ali com a nossa cabeça. A gente vê conteúdo de um lado para o outro o ano inteiro, muita gente boa falando sobre o tema. Teremos aí mais um com o Lucas trazendo essa informação sobre a do INPE. Lucas, obrigado pela tua participação, obrigado por estar aqui com a gente no Comex Digital Talk. Pessoal, tem muito mais, vem com a gente.